E se a gente enxergar o corpo como uma usina de energia incrivelmente adaptável? Uma fábrica viva, literalmente capaz de alterar toda a sua fonte principal de combustível em momentos de necessidade. Nessa explicação de hoje, a gente vai explorar exatamente os dados e a ciência por trás de como essa usina funciona na mecânica da cetose. E olha, o que é mais fascinante aqui não é a ausência de comida, mas sim a ativação de um mecanismo de sobrevivência ancestral. Entender como essa máquina realmente opera muda absolutamente tudo. Para estruturar a nossa análise, a pauta passa pelos seguintes pontos: o papel do glucagon, o passo a passo da queima de gordura, a linha do tempo da adaptação, a preservação muscular, como medir a cetose e, por fim, os ativadores e bloqueadores. Bom, vamos direto ao ponto 1, o interruptor principal, que é o papel do glucagon. Existe um mito enorme por aí de que a queima de gordura e a cetose acontecem simplesmente porque a insulina cai. Mas, na verdade, a faísca real, o interruptor mestre que liga a fornalha de gordura, é outro hormônio, o glucagon. Ele funciona como um alarme biológico de emergência. Imagine só, o pâncreas percebe que o açúcar no sangue caiu e, na mesma hora, libera uma onda poderosa de glucagon. É como um sinal verde gigante, um protocolo de backup ativado para salvar o corpo de um apagão de energia. Sem esse alarme tocando alto e claro, a fábrica inteira simplesmente ficaria parada. E isso nos leva à parte 2, o processo passo a passo da nossa fábrica. Porque o que rola exatamente quando esse alarme toca? A mudança não é instantânea, é uma logística sequencial impressionante. Primeiro, o alarme do glucagon avisa o fígado. Aí a fábrica entra na glicogenólise. O fígado quebra suas reservas internas e joga a glicose no sangue. Quando esse estoque zera, o glucagon insiste e aciona a neoglicogênese, que é o fígado fabricando glicose nova a partir de sobras do corpo. E então vem o comando de ouro, a cetogênese. O glucagon vai até o tecido adiposo, manda liberar os ácidos graxos e o fígado transforma toda essa gordura em uma nova moeda energética. É uma coreografia biológica simplesmente perfeita. E o produto final dessa linha de montagem toda são os corpos cetônicos, fabricados em 3 tipos diferentes. O acetoacetato é tipo um rascunho primário, que os músculos consomem logo nos primeiros dias. Já o beta-hidroxibutirato, o famoso BHB, é o combustível premium. Ele é tão estável que atravessa a barreira do cérebro com a maior facilidade, o que explica aquela clareza mental extrema que o pessoal relata na cetose. Por último, temos a acetona, que é só um subproduto que a máquina não usa e acaba exalando na respiração. Curiosidade rápida. É por isso que, de vez em quando, o hálito na cetose profunda lembra um pouquinho o cheiro de removedor de esmalte. E falando em cérebro, a gente tropeça numa verdade super fascinante que quase ninguém comenta. Mesmo no estado de cetose mais profundo, o açúcar no sangue nunca, jamais chega a zero. O cérebro se adapta para suprir até 70% da sua energia com o tal combustível premium, o BHB. Mas e os 30% restantes? Aquele nosso gerador de emergência, a neoglicogênese, resolve isso reciclando coisas como o glicerol da gordura e o lactato dos músculos para fabricar exatamente a quantidade de glicose que o cérebro ainda exige. É um sistema totalmente autossustentável. Avançando para a seção 3, a linha do tempo da adaptação. Na vida real, a ciência mostra que tudo isso segue um cronograma bem previsível. Nas primeiras 24 a 48 horas, a gente passa pela transição e depleção, que é quando o fígado está só esvaziando os tanques. Entre o terceiro e o quinto dia, a cetose inicial engata de verdade. É uma virada brutal onde a fome simplesmente despenca, porque o excesso de cetonas suprime o normânio da fome, a grelina. Mas a mágica fina mesmo leva de 2 a 6 semanas. Nessa fase final de adaptação cetometabólica, as mitocôndrias, as caldeiras das nossas células, literalmente se multiplicam e mudam de formato para queimar gordura com uma eficiência absurda. Só que no comecinho desse processo tem um obstáculo prático, a famosa gripe cetogênica. Sabe aquela dor de cabeça e o cansaço pesado? Pois é, isso raramente tem a ver com a falta de carboidrato em si. É uma questão puramente de encanamento. Como o glucagon força a queima de todo o glicogênio e cada grama dele segura quase 4 gramas de água, o corpo expulsa uma quantidade massiva de líquido de uma vez só, arrastando embora eletrólitos cruciais como sódio e potássio. Ou seja, a solução não é comer um pãozinho, é simplesmente repor água e sal. Vamos para a parte 4, protegendo o maquinário, a nossa massa muscular. Quando a gente troca o combustível principal da fábrica, sempre bate aquele medo, né? Será que o organismo vai começar a canibalizar e destruir os próprios músculos atrás de energia quando a glicose some? É uma preocupação super válida, já que os músculos são cheios de aminoácidos fáceis de converter em energia.
Mas a nossa evolução não é boba. Ela criou o efeito poupador de proteínas. Funciona assim. Quando o cérebro finalmente começa a usar as cetonas, BHB, a necessidade desesperada por glicose despenca. E com essa queda, a necessidade de quebrar o tecido muscular também vai embora. Desde que a injeção de proteínas na dieta esteja num nível adequado, o fígado usa o que vem de fora para manter tudo funcionando, e a musculatura fica intacta. O nosso corpo sempre joga no time da sobrevivência, priorizando a massa magra. Chegamos ao ponto 5, monitorando a produção, ou seja, medindo a cetose. Para saber se a fábrica está realmente produzindo os corpos cetônicos, temos 3 caminhos. O exame de sangue é o padrão ouro absoluto, medindo o BHB circulante direto na fonte. O bafômetro mede a cetona da respiração, dando uma ideia em tempo real, mas a calibração pode variar. Agora, o detalhe mais curioso está no teste de urina, que mede o acetoacetato. Essas fitinhas são ótimas e baratas no início, mas lembra daquelas semanas de adaptação celular que a gente falou? Pois é, as células ficam tão boas em usar o acetoacetato como energia que o corpo para de jogar isso fora pela urina. O resultado, as fitas dão falsos negativos exatamente no momento em que a queima de gordura está na sua eficiência máxima. Para quem quer um monitoramento clínico real e confiável pelo sangue, o número mágico fica entre 0,5 e 3,0 milimols por litro. Bater qualquer marca dentro desse intervalo é a prova cabal de que a cetose nutricional engrenou. É o sinal de que o glucagon assumiu a chefia e a rota alternativa de combustível está rodando a 1000 por hora, sem gargalos. Finalmente, o ponto 6. O painel de controle, os ativadores e bloqueadores. Toda fábrica tem seus botões de liga e desliga, certo? No nosso corpo, o glucagon e a insulina funcionam como uma gangorra. Se um sobe, o outro desce na mesma hora. Como ativadores, temos as gorduras puras, que mal fazem cócegas na insulina, deixando o glucagon totalmente livre para agir. Já do lado dos bloqueadores, o carboidrato simples aciona a insulina e puxa o freio de mão imediatamente. Pior que isso, só mistura de gordura com carboidrato, tipo uma fatia de pizza, que dá um pico de insulina e manda o corpo estocar a gordura ingerida em vez de queimar. E olha, até um exagero gigantesco de proteína pura pode virar açúcar no fígado e desligar o glucagon. É uma sintonia super fina. Por muito tempo, a ciência, e a gente também, focou quase que 100% no que era preciso comer para manter o corpo em alta velocidade. Mas entender a mecânica do glucagon traz uma perspectiva de cair o queixo. Nós carregamos um sistema de backup forjado por milhares de anos de evolução que está ali, inteirinho, só esperando o sinal certo para trabalhar. Então, fica a grande reflexão. Será que a verdadeira chave para a otimização não está em socar mais combustível para dentro, mas sim em simplesmente desobstruir o caminho e deixar nossa excelência metabólica ancestral ligar de vez?